Palavra de Deus para esta igreja nesta manhã e para o seu coração, então, no Evangelho de Lucas. Terceiro evangelho, terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho segundo o doutor Lucas. Vamos ler no capítulo 22, começando com o verso 7, indo até o verso 30. Lucas 22. Palavra do Senhor, que nos encontra nesta manhã para nos edificar, que ela assim faça, o Espírito Santo atue em cada coração. Ouçamos a palavra, a narrativa de Lucas, lembrando que o texto aqui se trata da noite da traição de Jesus Cristo, quando horas antes ele celebra a Páscoa judaica com seus discípulos, mas introduzindo a ceia do Senhor cristã. Ouça a palavra, verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que me vai trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações.
e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Esta é a palavra do Senhor. Certamente todos aqui celebraram. Penso que dificilmente temos alguém que não celebrou. O quê? Todos nós celebramos a virada do ano com uma ceia. Chamamos de ceia. Alguns fazem de forma muito sofisticada, outros de forma mais simples. Mas todos nós chamamos aquela refeição de 31 de dezembro para 1º de janeiro de ceia, ceia de virada de ano. É uma grande festa, a família se ajunta para tudo, dificilmente alguém não celebra. Mas que impacto aquela ceia, poucos dias passados, não estamos falando de 6 meses, poucos dias passados, que impacto aquela ceia tem na sua vida? O que mudou? O que está diferente no dia de hoje? O que vai ser diferente no mês que vem por causa daquela ceia de 31 de dezembro? Eu, com muita convicção, digo que nenhum impacto tem na sua vida hoje, nem terá no mês que vem, nem em agosto, nem em setembro, nem em outubro, etc. É uma festa que vem, uma celebração digna até, que vem, vai e não há nenhum impacto. Mas há outras celebrações que nós trazemos para a nossa vida, que têm um impacto profundo em nossa existência. Por exemplo, quando celebramos o nosso casamento, o matrimônio, encontramos a pessoa com quem queremos partilhar a vida, o resto da vida, e então é feito ali a cerimônia oficial, a celebração toda. Esta celebração e a festa que geralmente acontece após, celebrando o momento, tem um impacto profundo em nossas vidas por todos os meses e anos enquanto vivermos. A ceia do Senhor não é como a ceia de virada de ano. É mais parecido com a celebração do casamento, mas ainda mais profunda e mais impactante. Se é que nós celebramos a ceia conforme a palavra de Deus, se nós que encontramos em Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele morreu a minha morte porque eu era pecador e devedor, reconheci, senti o peso, era irresistível, clamei pelo perdão em Cristo crucificado. Se isso chegou à minha vida, houve a conversão, a mudança, morri com Cristo, nasci para uma nova vida, para a vontade de Deus acontecer em mim. Se isso aconteceu em mim, em você, nós então entendemos o que é a ceia do Senhor, esta que Ele instituiu aqui no texto que nós lemos, e entendemos que ela é uma celebração do impacto mais profundo que pode acontecer em nossas vidas. E eu nesta manhã, pela palavra de Deus, digo a você, quando nós estamos aí na porta de entrada ainda do ano novo, terminando o 1º mês, quero dizer que a ceia do Senhor é impactante, tão impactante que molda toda a nossa vida e molda o nosso novo ano, 2025, moldado pela ceia. A ceia do Senhor vem então em nossas vidas para simplesmente moldar toda a nossa vida e então certamente moldar o nosso novo ano. E que o novo ano, então, desta igreja, do seu coração, da sua vida, da sua experiência, 2025, seja um ano moldado pela ceia do Senhor. E que maravilha, que bênção, se este moldar acontecer. Molda transformando este ano em algo nada incomum. A ceia de virada de ano nos dá um ano comum. Não muda nada, vai ser mais do mesmo. Mas a ceia do Senhor que nós celebramos nesta manhã, haveremos de celebrar nesta manhã, a ceia do Senhor que a palavra de Deus nos descreve aqui quando lemos, pode modificar, transformar toda a nossa forma de ser, existir, aguardar, vivenciar o próximo ano. A palavra de Deus então diz ao seu coração nesta manhã, molde o novo ano pela ceia.
que o novo ano realmente, que a ceia do Senhor realmente molde o seu novo ano. Que o leve a uma submissão a Cristo. Você abraçar com mais convicção esta verdade. Que você possa se submeter a Cristo. Que Ele seja o Senhor do seu ano. Que o seu ano esteja debaixo do governo dEle. O Evangelho e o texto que nós lemos aqui nesta manhã nos fala de Jesus Cristo como o Senhor do seu povo, dos seus discípulos, da ceia do Senhor, das nossas vidas que estamos nele. Ele é chamado de mestre. E ele fala como mestre. E ele passa instruções de forma autoritativa. E de forma autoritativa que se ele não for Senhor, realmente o mestre dos mestres, seria até muito arrogante as colocações que ele faz. Mas ele fala com autoridade porque ele é autoridade, é o mestre dos mestres, é o Senhor. Ele diz para os seus discípulos, vão e vocês vão encontrar então um lugar preparado. E eles vão, eles não retrucam. Não dizem que não vão, não questionam por quê, me dá explicação. Não, eles vão. E eles devem encontrar um proprietário do imóvel onde ele deve celebrar a ceia. E o proprietário do imóvel não cria objeção e abre o espaço. Nós não sabemos se Jesus Cristo já tinha dado prévias instruções àquele proprietário ou não. Eles vão encontrar um homem carregando um cântaro com água, que seria, não havia o plástico, não havia ainda o uso tanto como nós temos do metal, então a cerâmica era o grande material para se criar então esses vasos, transportar as coisas, e este homem possivelmente estava ali aguardando a chegada deles. Um homem com um cântaro era muito fácil de achar em Jerusalém, porque esse trabalho era dado às mulheres. E agora um homem carregando se destacaria ali. É esse mesmo, não há outro, há somente este. Mas enfim, fala como mestre, mestre dos mestres. E Jesus fala de que ele quer celebrar esta ceia naquele dia glorioso, na grande celebração no reino de Deus, no verso 16. Lá no reino de Deus, na consumação do reino de Deus, numa grande celebração, eu quero estar lá. Não vou celebrar de novo após esta noite, eu vou celebrar somente lá no reino de Deus. O reino de quem? De Deus. De quem é o reino? De Deus. Mas quando chega no verso 30, ele diz, no meu reino lá, vou celebrar lá no meu reino. E aí nós encontramos a expressão da Trindade, a pessoa de Deus Pai e Deus Filho. É o reino de Deus e é o reino de Jesus Cristo. Então nós estamos falando de quem? De mais um guru religioso, mais um bem-intencionado que quer passar algumas boas ideias religiosas para a humanidade? Não. Deus conosco. A expressão, o nome no Velho Testamento, no hebraico, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele encarnou, veio andar entre nós como um de nós para, por nós, poder morrer na cruz. Veio para humilhação, mas porque ele abre mão por uns instantes da sua glória, porque ele é Senhor. O livro de Filipenses diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus é algo que deveria se apegar. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo e semelhante aos homens. E sendo achado na forma humana, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Por isso, o Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Presta bem atenção nesse mundo das religiões. Até com boas intenções elas existem. Mas a questão espiritual do ser humano, a solução é somente Deus e Deus em Cristo. Ele é o Senhor. Essa submissão, viver o meu ano, então, tendo Jesus Cristo como o Senhor do meu ano.
Não sou eu o Senhor do meu ano. Não é as minhas maiores habilidades, forças e capacidades, mas Jesus Cristo, aquele que realmente pode, e louvado seja Deus, porque como eu posso cumprir a pretensão tola de eu ser Senhor do meu ano? O que é que eu sei do dia de amanhã? Mas que maravilha eu poder andar nos cuidados daquele que é Senhor da morte e da vida. Morreu por mim e vive para sempre. Aquele que é Senhor eterno, aquele que é do reino de Deus, que é o seu reino. Ele está sobre a minha vida está nas mãos dele. Que maravilha poder andar nesse descanso. Quem é o Senhor do seu ano, da sua vida? Quem é você? Política? Um político? A sua conta bancária? Quem é o Senhor da sua vida? A sua posição social, profissional? Ou um ídolo? Ou uma pessoa ao seu lado? Quem é o Senhor da sua vida? Se não for Jesus Cristo, você está equivocado, está pisando no nada. Quem pode ser o Senhor, a não ser Jesus Cristo? Mas se Ele é o Senhor, e o meu descanso está no senhorio, no poder dEle, Ele é o Senhor da minha vida, do meu ano, então também o senhorio dEle vai pautar como eu vivo esse ano, como eu vivo cada dia. Como a ceia do Senhor molda o meu ano. Molde o seu ano pela ceia, submetendo-se a Cristo. E então, para isto, é preciso que você seja dependente, isto é, se entregue totalmente, o quê? Aquilo que o Evangelho e as Escrituras chamam da graça. Graça de Deus revelada em Cristo, manifestada em Cristo, executada em Cristo. A graça, a graça. Jesus Cristo diz aqui no texto que o pão é dado em favor de nós. E ele diz também que o cálice é do seu sangue, da nova aliança, que é dado em favor de nós. Veja, note bem a expressão em favor. Em favor. Isto é, no lugar de alguém, em prol de alguém. Jesus Cristo, então, se deu por nós. Ele está falando daquilo que haveria de acontecer com ele poucas horas depois, o sacrifício, a morte dele na cruz. Ele se deu em nosso favor, em nosso lugar, em prol de nós. Por quê? Porque era necessário. Eu e você carecemos. Jesus Cristo não fez uma morte tola, não foi uma morte tola. Ele foi porque havia uma necessidade profunda na minha vida e na sua. Você é pecador. Você é devedor. Eu sei que você gosta de se apresentar e pensa que você é ótimo, mas não é. Aos olhos de Deus, e você sabe lá no fundo, você é devedor. Você não consegue fechar o balanço espiritual em pensamentos e ação. Você carece de um perdão porque não há como você compensar diante da justiça e santidade de Deus. Mas Deus também é rico em amor e graça e se moveu em Cristo Jesus. Em favor ele se deu, derramou o seu sangue, o seu corpo foi colocado na cruz em favor, em nosso lugar. Esta é a graça de Deus, chamada de favor imerecido. Deus em Cristo não foi à cruz porque nós merecíamos condenação de forma muito justa diante da santidade de Deus. Ele foi por causa da graça e misericórdia. É um favor, e um favor que não merecíamos. É um tremendo favor depender da graça. Cristo se torna o Senhor da minha vida quando eu dependo da graça. Eu digo, Cristo morreu por mim. Sei qual é a minha dívida. Sinto o peso diante de Deus. Por isso, clamo pelo perdão de que Cristo conquistou na cruz por mim. Recebo a graça de Deus. Isso exige duas coisas. Primeiro, que você chegue àquele ponto de entender quão profunda é a sua necessidade, quão miserável é a sua situação. Enquanto não chegar isso à sua vida, você vai navegar achando que isso é ótimo. E vai continuar muito tranquilão, tranquilona. É preciso que chegue aquele momento quando você enxerga, vê realmente como as coisas são. Mas é preciso aí depois, sabe o quê? Aí você precisa ser quebrantado, levado a muita humildade. Porque dizer, ó Deus, eu preciso da tua graça.
e abrir mão de toda a pretensão de que você pode dar um jeitinho, você pode fazer acontecer, você pode resolver. Você tem que chegar a esse ponto e dizer: eu preciso de misericórdia, de graça. Aquilo que eu não merecia, Senhor, me dê. Você precisa se humilhar. Você anda nesse seu orgulho. É meio disfarçadinho, mas é orgulhoso. Você não precisa de graça. Quem sou eu? Eu não preciso disso que vocês estão falando aí, disso que o Evangelho diz, Jesus Cristo. Eu não preciso disso na minha vida. Eu vou levando aqui, estou muito bem, eu sou ótimo. Orgulho presente. É preciso que seja quebrado, arrebentado, para finalmente de joelhos você olhar para o Cristo crucificado pela fé e dizer: Senhor, me dá a tua graça. Isso muda tudo na minha vida, porque aí sou salvo pelo Jesus Cristo, Salvador Redentor, mas Ele também se transforma em Senhor da minha vida. Como a mesa do Senhor, a ceia, molda a minha vida, molda o meu ano, um ano vivendo debaixo da graça, da misericórdia de Deus cada dia. Não sei nada do amanhã, as coisas talvez serão maiores do que minhas forças, mas eu espero na graça de Deus, que me alcançou, me perdoou, me recebeu em Cristo e agora me sustenta na minha caminhada aqui. Molde o novo ano pela graça e pela ceia. A ceia do Senhor está moldando o seu ano, meu irmão, minha irmã, igreja? Ou é você que está moldando, ou é a cultura que está moldando, é a mídia que está moldando. Que a ceia do Senhor molde o ano de todos aqui. Então, para que ela molde na graça e no senhorio de Cristo, busque sempre edificação. Que seja um ano não de destruição na sua vida, mas de edificação. Não um ano com menos da ação e presença de Deus em Cristo na sua vida, mas um ano de mais e mais ação edificante de Deus na sua vida. Deus só vem em Cristo para edificar. Destruição é coisa do mundo e do maligno. Deus vem somente em Cristo, somente para edificar a sua vida. O texto diz aqui algumas coisas interessantes. Jesus Cristo falando, ele diz: fazei isto em memória de mim. Depois ele vai dizer no texto de Lucas, ao pegar o pão, tomar o pão: este é meu corpo. Mas é interessante que ele diz também: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. No texto de Mateus e Marcos, quando ele toma o cálice, ele diz: este é meu sangue da nova aliança. Mas aqui ele não diz que é o sangue, ele diz que é o cálice. É o cálice da nova aliança do meu sangue. O que é que acontece realmente na ceia? O pensamento católico romano, a doutrina católica romana, foca muito na expressão "este é meu corpo", e constrói a doutrina da chamada transubstanciação. Então, a partir da bênção sacerdotal, a hóstia, seria o pão, se transforma em verdadeiro corpo de Cristo. E o sangue, o fruto da videira, o vinho, em verdadeiro sangue de Cristo. Esta é a doutrina católica romana. E a ingestão desses alimentos trazem à pessoa que ingere graça. Há uma série de problemas com a doutrina, com esta visão, e eles têm uma explicação filosófica dada por Tomás de Aquino no século 13º século, baseado na proposta filosófica do pensador grego Aristóteles, ali bem antes de Cristo. E Aristóteles falou das coisas tendo a substância e acidentes, e que os acidentes podem mudar, mas a substância permanece. Acidentes são as aparências. Então um cavalo pode ser preto e pode ser branco, mas é um cavalo. Na substância é um cavalo, nos acidentes variam. E aí eles vão adotar isto para o pão, tentando explicar a doutrina da transubstanciação. E dizendo então que os acidentes permanecem, a substância não. Substância se transforma em Cristo, mas os acidentes, pão, permanecem. A verdade é que há uma série de problemas, inclusive com a própria explicação filosófica, porque o que Aristóteles fala é que a substância não muda, o que muda são os acidentes. E a doutrina da transubstanciação inverte. E diz que os acidentes não mudam, mas a substância muda de pão para o corpo de Cristo. Mas
há outros problemas. O corpo de Cristo não havia sido oferecido ainda. Ele disse que vai oferecer. Então, o corpo ali, se o pão é o corpo, não foi ainda partido realmente. Há um literalismo aqui, também difícil de sustentar nos textos. Porque, como eu apontei, no caso do vinho, fruto da videira, se no Evangelho ele fala que é o sangue, ele não fala em cálice, mas este é o meu sangue. Aqui em Lucas, não é o sangue no vinho, mas o cálice. Então nós percebemos que tomar o verbo ser literalmente, não se sustenta no próprio texto, nos textos que nos apontam a ceia do Senhor. E aí, então, também criaria uma idolatria. O pão, a hóstia vira o próprio Cristo, temos que adorá-la. Adorar o pão. E cria até aí até o perigo de um panteísmo, Deus estar nas coisas, que não é bíblico. Mas deixando o pensamento católico romano, esse literalismo, Jesus Cristo disse, por exemplo, eu sou a porta, a luz, eu sou o caminho. Nada disso é literal. Jesus Cristo usava muita metáfora, como todo rabino fazia de forma muito habilidosa. Os luteranos, reagindo com Lutero, propuseram uma outra doutrina, consubstanciação. E vão dizer, não, os elementos não se transformam em corpo de Cristo, mas Cristo está presente em, com e sob. Então há uma presença de Cristo ali, a partir da bênção do oficiante na ceia do Senhor. E novamente temos alguns problemas aí. A posição reformada, principalmente de Calvino, teólogo Calvino, lá do século, então, 16º século, e fala da presença espiritual. E eu, na minha limitação, leio, não consigo entender exatamente o que ele quer dizer. Os teólogos discutem, muitos falam como entendendo completamente essa tal de presença espiritual. Estaria a presença espiritual de Cristo no pão, e aí então o elemento físico ao entrar me alimenta espiritualmente. Me parece que foge totalmente do que as Escrituras nos ensinam em termos de relacionamento com Deus. Nós cremos que Jesus Cristo, ao dizer fazer em memória de mim, ele estava instituindo um memorial. Isto é, nós temos elementos metafóricos. O cálice, então, o fruto da videira no cálice, é uma metáfora do sangue de Jesus que verteu e ele realmente pereceu e morreu ali. O pão partido se refere a um corpo que foi açoitado, torturado, colocado na cruz. Memorial daquilo que aconteceu de uma vez por todas. E quando nós lemos o livro de Hebreus é muito claro. Foi uma vez e somente uma vez para nunca mais se repetir, porque é pleno e suficiente. Você que esteve conosco aqui quando nós atravessamos o livro de Hebreus, deve se lembrar desse capítulo, se não se lembra, pode ler novamente. Foi uma vez só e não se repete. É um memorial. Mas é um memorial qualquer? Não. Certamente é um memorial singular, que o Senhor instituiu não para nos dar mais um trabalho. Vocês vão fazer esse memorial. Vocês não têm muito o que fazer, então vão ter que obedecer e celebrar esse memorial. Não, é algo que o Senhor deixa para a bênção das nossas vidas. Não é apenas um memorial pelo memorial. Aqui em Bragança, perto de nós, tem uma praça chamada 9 de Julho. 9 de julho se refere a uma data de uma tentativa de revolução que os paulistas, em 1932, tentaram realizar. E na praça, você talvez nem note, ou talvez tenha notado, há ali um memorial, além do nome da praça, que já é um memorial, porque fala da data, de uma data quando alguns pereceram no início deste levante de São Paulo. Há também ali uma estátua, um memorial de um soldado ferido, caindo, tombado.
Eu e você podemos passar ali, certamente passamos, talvez pensamos o nome da praça, 9 de julho, um memorial lá, algo que aconteceu. E talvez até olhemos o soldado, se é que olhamos, e vamos dizer ou pensar, soldado que pereceu entre alguns outros, que pereceram naquela tentativa de revolução. É um memorial, mas é um memorial sem nenhum efeito para nós, porque nós não consideramos em nada a data, o acontecido e possíveis mensagens, valores que nos transmitam. Nós apenas passamos e falamos, aí está o memorial. Mas uma vez por ano, na data 9 de julho, é realizada uma cerimônia ali. Então, é discursado sobre o que se deu naquela data. E talvez ali, o memorial ganhe uma outra dimensão. Quando ele passa a falar de forma mais perto, para aqueles que ali estão e refletem, sobre possíveis valores desse memorial. O memorial da ceia do Senhor não é apenas um memorial para dizer, lembrar, olha, uma vez uma pessoa chamada Jesus Cristo morreu numa cruz. Pronto. Não vou me esquecer, tem um memorial. Sim, é para isto, mas para muito mais. Eu e você, quando cumprimos o memorial, cumprimos não porque nós o instituímos, em primeiro lugar, note isso, mas porque o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu. Fazemos em obediência ao senhorio dele em nossas vidas, porque a graça, isto é, foi nos dado em nosso favor, isto chegou às nossas vidas. E aí nós nos aproximamos com esta consciência, estamos obedecendo o que a palavra do próprio Senhor nos ordenou. Mas nos ordenou para que as metáforas, o cálice do pão, fiquem diante de nós. E o que são essas metáforas? É o próprio Evangelho, a própria palavra de Deus encenada. O cerne da palavra de Deus. Cristo, o Messias, que viria para a salvação, veio e realizou a obra. Nós olhamos para esta mesa e vemos a encenação de todo o cerne, centro da obra da história de Deus da salvação. Cristo morreu por nós e vive para sempre. E aí somos abençoados porque, sendo deles, quando nós paramos como o Senhor nos ordenou e olhamos para esses elementos do memorial, o Espírito Santo fala ao nosso coração mais uma vez sobre esta mensagem. E nos leva o quê? A renovação, a reafirmação, o nosso aprofundamento no entendimento do amor de Deus em nossas vidas. Então há toda uma bênção espiritual na ação do Espírito Santo quando nós nos reunimos no nome do Senhor para celebrar a ceia, o Espírito Santo está presente. E a mensagem da mesa se levanta entre nós, se levanta nos apontando para Cristo e a sua morte. E isto fala a nós. E é um momento, então, precioso em nossas vidas. Jesus Cristo deixa, então, para o nosso benefício, para a nossa bênção, e como nos abençoa. Leonardo da Vinci pintou, no século XVI, o famoso quadro A Última Ceia, que está lá em Milão, na igreja Santa Maria da Graça, e é visitado por milhares e milhares de pessoas. Todos nós já vimos uma imagem, uma foto daquele quadro. Há uma história que diz, é um quadro que demorou um bom tempo para ser pintado. Na verdade é um afresco, um mural, pintado na parede. E diz que no momento quando estava semi-pronto, um visitante foi ver, um amigo de Leonardo da Vinci, e ele olhou e disse para ele: mas como você pintou bem os cálices. Estou admirado com os cálices que você colocou ali. Diz que Da Vinci ficou tão irritado que ele pegou um pincel e borrou os cálices. E disse para o seu amigo: não são os cálices, é ele. É o rosto dele. Não é o pão, não é o cálice. É o nosso Senhor que verdadeiramente morreu numa cruz por nós, pelo meu pecado, e vive para sempre. É Ele que queremos ver e contemplar. É Ele que nos alimenta na ação do Espírito Santo. É preciso
buscar edificação. Que você tenha um ano edificante. Que a ceia seja este ponto, que eu lembre que você é do Senhor e o Senhor quer edificá-lo cada dia, cada momento. Molde o ano novo e que ele seja realmente novo pela ceia do Senhor. Como ela pode mudar profundamente. E então levar você o quê? A vivenciar a fraternidade. Um ano quando você não caminha à parte, mas você caminha como integrante do corpo de Cristo, povo de Deus, redimido para todos sempre. Você dizer, eu sou um deles e com eles caminho. Um ano de comunhão. Comunhão com quem? Com o povo de Deus, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Note as colocações aqui do texto. Eles chegam àquele lugar amplo, preparado para a ceia, e eles reclinam à mesa. Na forma daqueles tempos, não se sentavam a uma cadeira, mas ao chão, e a mesa era baixa. Então as pessoas sentadas ao chão, talvez colocasse até ali o cotovelo na mesa, reclinavam à mesa. E eles chegaram ali e reclinaram à mesa. Agora note bem, reclinaram onde? Onde? À mesa. Mas note que a mesa aí da comunhão. Ninguém reclinou numa mesa solitária. O conceito da mesa, e quando nós falamos da mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é sempre uma dimensão familiar, de ser um só. Nós sentamos à volta da mesma mesa. Como a família, quando celebra a refeição do seu dia numa mesa. Toda a casa tem aquela mesa onde a família come junto, talvez uma vez por dia, 2 vezes por dia. Ali se senta para nutrir o físico, mas é mais do que isto. É esperado que todos os membros da casa estejam ali. E talvez na correria da vida, ou talvez os filhos já cresceram, não é possível fazer com frequência na semana, mas aquele almoço, por exemplo, do fim de semana, é esperado que todos estejam à mesa. É mais do que simplesmente comer e encher o estômago. O alimento ali, a mesa, se torna um ponto de fraternidade, se torna um ponto de comunhão. Reclinaram-se à mesa. Interessante que Jesus Cristo não nos deixou 1000 instruções. Vocês vão, criem universidades e colégios. Vocês façam um centro de peregrinação, quem sabe em Jerusalém. E todo aquele que for meu discípulo tem que vir uma vez na vida aqui visitar esse santuário aqui em Jerusalém. Ou talvez um santuário em cada país, tem que visitar o santuário. Faça uma catedral. Jesus Cristo não pediu nada disso, não deixou nada disso. Nem mesmo nos deixou uma liturgia complicada. A liturgia vai ser assim, vai ter 15 movimentos, e acontece isso, acontece aquilo, e vem para cá e vai para lá, então um sacerdote vem, vai e faz isso. Não, deixou uma mesa. Deixou uma mesa. E ele fala da mesa lá no reino de Deus, no futuro, na consumação. Sentarmos juntos, estarmos juntos. Mas eu e você apenas, e ele também? Não. Com Cristo. Se nós podemos sentar juntos, se torna isso possível, é porque Cristo está presente. É porque Cristo nos alcançou. Porque senão, será apenas um esforço humanista, fracassado como tantos esforços por aí existem de tentar unir as pessoas. É à volta do Senhor e com o Senhor que nós sentamos à mesa. Vivenciar a fraternidade. Jesus Cristo vai dizer ao tomar aqui o primeiro cálice, partilhem uns com os outros. Eu vou ficar na minha casa, vou celebrar uma ceia sozinho. Não, eu vou ser devoto de Jesus Cristo lá na minha casa, na minha vida. Deus sabe que eu faço todas as coisas direitinho. Não, isto é totalmente contrário ao Evangelho, é impossível. É preciso partilhar uns com os outros. Jesus Cristo diz no início, quando eles já estão ali naquele salão, ele diz, desejei comer com vocês.
pouco antes da prisão. Jesus Cristo para dizer: olha, estou meio triste, chateado, eu vou aqui ficar mais tranquilo num quarto separado, vocês mandem uma refeição boa para mim, estou precisando me alimentar, eu vou aqui. Eu desejei comer com vocês. Esse individualismo dos nossos dias, eu disse ismo, individualismo, todos nós temos o espaço para nossa individualidade, mas quando nós tornamos a individualidade o centro de tudo, é anticristão, é anti-evangelho. Igreja, a mesa, a ceia, desejei comer com vocês. A comunidade vivida, todo ano, sou parte do povo de Deus, do reino de Deus, eu ando com o povo de Deus, através da graça faço parte do povo de Deus, por isso faz sentido celebrar a ceia. Não é uma questão que eu experimento somente no dia de ceia. No dia de ceia, há a expressão e a celebração daquilo que acontece sempre na minha vida. Eu ando com a igreja do Senhor, sou da igreja do Senhor, vivo, me comporto como igreja do Senhor. Vivenciar a fraternidade, mas também o grande desafio de participar da ação formativa que o Senhor está realizando. Você molda o novo ano pela ceia, participando da formação. Participe da formação, através do ano, através da sua vida. Um novo ano muito formativo na sua vida. Nós nos esquecemos que a Igreja de Jesus Cristo é algo que está sendo trabalhado pelo Senhor. É uma experiência muito formativa. É um moldar em ação ser igreja. O texto é desafiador. Lá está Jesus Cristo, horas da sua prisão, então depois morte, sacrifício, celebra a ceia com os seus, momento precioso, mas Jesus fala: ai daquele que me trair. Entre os que estão à mesa, há aquele que vai trair Jesus Cristo. E nós ficamos esperando que na igreja de Jesus Cristo nunca aconteça um desapontamento com alguém. Nós não entendemos o que está acontecendo, o que o Senhor está fazendo. É possível, na igreja na qual nós congregamos, onde nós comungamos, onde nós andamos, a igreja que é povo de Deus, ter alguém que não é real, que não é verdadeiro. Parecia que era, andava conosco, mas de repente é revelado que não é, que não é. E por não ouvirmos a palavra, não conhecemos a palavra, ficamos desapontados, alguns até se escandalizam e abandonam a igreja de Cristo. Não é novidade que entre aqueles que são do Senhor pode ter alguém que não é do Senhor. Parece que é, mas não é. Mas e mais, além do traidor, entre aqueles que eram verdadeiros e reais, surge uma conversa, o texto diz uma discussão. Sobre o quê? Quem é o maior? Já que Jesus está falando em reino, e Ele é o Senhor do reino, quem de nós vai ficar mais perto ali do trono, ser mais importante? Veja que discussão. Jesus Cristo está para ser preso e levado à morte. Estão ali debatendo quem é o maior. E aquela luta ali é comumente enfrentada nas igrejas. O nosso coração, com facilidade, se enche do desejo de ser o maior. Igreja é público, igreja é comunidade. Que tentação de me ascender. Tem público, quero um degrau para pisar nele e fazer meu discurso. Quero a posição, quero ser destaque. Logo algo entra no coração de um crente, crente verdadeiro. Aqui de apóstolos, fundamentos da igreja, ainda sendo preparados e discutindo quem é o maior. E a igreja de Jesus Cristo tantas vezes tem que enfrentar isso, e é causa de dores. Veja que a igreja ainda está em formação, nós não chegamos ainda à consumação da glória, e há muito a ser trabalhado, tirado inclusive do nosso meio, do nosso coração. Jesus Cristo diz para eles o quê? Na cultura, na sociedade, o que governa é o maioral. Tem todos os privilégios e mordomias.
mas entre vocês não será assim. O maior entre vocês não é o que governa, mas o que serve. E ele fala dele mesmo. E até alguns comentaristas pensam que Jesus preparou esta Páscoa, porque envolvia também o cordeiro pascal, tem o pão, não tinha padaria na esquina para comprar pão. Por quê? Porque no Evangelho de João há um encontro de Jesus ressurreto com os discípulos na praia à beira do mar da Galileia. E eles voltaram a pescar, Jesus Cristo encontra com eles cedinho de manhã. E quando eles então estão no barco, eles olham na praia, vem, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava o quê? Assando uns peixes. O Senhor Jesus Cristo cozinhava. Talvez ele preparou. E ele diz, quem é o maior? O que serve à mesa ou o que senta à mesa? Eu o sirvo. Jesus Cristo é a pessoa que mais impactou o mundo, a história da humanidade. Construiu um exército poderoso e maravilhoso, e por isso que nós lembramos dele, do seu poder. Não. Escreveu 300 mil livros? Não. Era um influencer de internet? Não. É porque ele serviu ao ponto de dar a sua vida em favor do pecador. Ele é aquele que nesta mesma noite, no Evangelho de João, lava os pés dos discípulos. Criando ali mais uma liturgia? Não, é algo prático. O servo da casa lavava o pé do visitante quando ele chegava. Estradas empoeiradas, sapatos não fechados, apenas sandálias, até descalços. Lavava os pés. Ele faz o serviço do servo. Por isso ele se tornou maior. Na igreja de Jesus Cristo, nós temos que ser líderes servos. Sermos reconhecidos como líderes pelo testemunho de servo. E na nossa casa, no nosso casamento, precisamos de líderes servos. Não meros autoritários e ditadores que se impõem acima de todo mundo, mas que sejam respeitados, obedecidos e acatados, porque são líderes servos. Servem a casa, servem a família, querem o melhor da casa, o melhor da família. Participe da formação, se tornando um servo. Enquanto Deus trabalha nos irmãos, purificando a igreja, tirando os falsos, aqui e ali revelando e também corrigindo o nosso coração, o coração do irmão que é tentado a ser o maioral e cria-se conflitos na igreja. E nós precisamos ver que a partir de nós sejamos servos. Participe na formação. Molde o seu novo ano pela ceia. Que seja um ano muito formativo para você. Você aprenda mais o que é que Jesus Cristo quer dizer em ser um servo dele diante dos irmãos e da igreja. E foque na consumação. Seja um ano cheio de esperança. Jesus Cristo diz, eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Afinal de contas, essa correria nossa, esses anos nossos que passam ligeiros, e que no final das contas vai dar em nada e o fim, há algum sentido para a vida? Para onde é que você está indo? Lugar nenhum. E aí, quando se vai a um sepultamento onde a ideia é que é lugar nenhum, tem que se ficar ouvindo aquelas conversinhas vazias que tentam consolar com o nada. Ah, a vida é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Pena, ele foi, é. Não adianta, o anseio da alma é mais profundo. Eu, meu irmão, minha irmã, eu, pela palavra de Deus, estou aguardando a consumação do reino. Esse mundo é maligno, transtornado, mas ele não terá a última palavra. Jesus Cristo é Senhor da história. A minha vida é pequena e de muitas alegrias, mas também de diversos sofrimentos, e é destinada à finitude. Mas, no poder do Cristo ressurreto, eu estarei lá naquela mesa com Ele, no reino dos céus. No reino dEle, o reino de Deus. Para mim, a história, e então a minha vida na história tem um sentido.
um propósito maior, ter uma realização. O meu ano, o labutar deste ano é cheio de esperança. Eu espero pelo reino. A minha dimensão existencial, experiência de existir neste mundo com todas as questões, conflitos, tem uma direção que vale a pena. Cristo haverá de triunfar finalmente e eu estarei com Ele. Que a ceia do Senhor molde o seu ano, um ano cheio de esperança, não humana e humanista, mas no Senhor. E meu irmão, molde o ano pela ceia, mantendo o seu anseio. Que você possa sempre ansiar pelo Cristo que morreu, ansiar pela celebração da ceia que renova isso em você. Que seja um ano cheio do desejo do Senhor, que se deu por você, e então obedecer, inclusive Ele, celebrando a ceia. Jesus, ao chegar ali, reclinar à mesa, coloca primeiramente o quê? Desejei ansiosamente celebrar esta Páscoa com vocês. Note bem aí, na tradução como colocaram, há um verbo e um advérbio modificando o verbo. Desejei, diz Jesus, é o verbo. Desejei, ansiei comer esta Páscoa com vocês. Estava em mim essa vontade. Mas ele põe um advérbio. Desejei, mais ou menos, um pouco. Não, ansiosamente. A forma colocada no português para colocar a língua original que está lá é uma boa forma. Intensifica. Não era um desejinho qualquer. Qual é o seu desejo, meu irmão? De estar com o povo de Deus, buscar a Cristo e inclusive celebrar a ceia. Qual é a intensidade do seu desejo? Quanto que isso lhe atrai? Que o seu ano seja moldado, o seu novo ano, pela ceia, de forma que você mantenha este anseio intenso pelo Senhor, pelo celebrar a ceia, sim. Que a celebração da ceia seja algo para mim de importância vital e que eu realmente coloque no meu calendário, no meu coração. É algo que eu quero participar e fazer conforme o Senhor ordenou e ali ser renovado e levado mais perto do Senhor. Mas que não seja apenas uma liturgia de momento isolado com Deus, mas que a ceia, celebrar dele, o anseio dela, me leve a vivenciar as verdades dela em todos os minutos, horas e dias e semanas da minha vida, o ano todo. Em tudo que eu faço, eu sou. Das finanças ao prazer, entretenimento, família e tudo mais. Mantenha o anseio. Meu irmão, minha irmã, igreja em Jesus Cristo, todos nós, que nosso ano seja modelado pela ceia do Senhor, porque é o próprio Evangelho, Jesus Cristo, que se deu por nós. Li a história interessante de duas pessoas. Uma era uma mulher que estava com seu rim falindo e já estava dependente de diálise, mas com sofrimentos, sequelas grandes na sua vida, mal-estar. Continuava ainda trabalhando com muita luta. E na hora do almoço, muitas vezes sentava com um amigo para partilhar o almoço. E um dia ela, falando do seu drama, não aguentou, começou a chorar muito. Já faziam 11 meses que esperava por um possível transplante, que seria a resposta, a esperança para ela. Seu amigo, ao ver pela primeira vez, sentir realmente o drama da sua amiga, ele se propôs a doar o rim, um dos rins dele, para ela. E foi possível fazer e foi feito. Continuaram a trabalhar juntos. Ela tinha um rim dele. Eles estabeleceram e praticavam já há alguns anos, 3 vezes por mês, almoçarem juntos. E eles denominavam aquele almoço de almoço da gratidão.
Ele estava grato, o doador, porque pôde doar, pôde ajudar, salvar uma vida. E o recipiente estava grato, porque o outro doou. Meu irmão, minha irmã, o Senhor deu a sua vida por mim e você. O que é a ceia do Senhor para você? O Senhor deu o perdão definitivo, permanente, que você não merecia. Ele conquistou pela morte. O Senhor lhe dá a esperança e o sentido eterno do reino de Deus. O Senhor traz paz, então, ao seu coração no meio das lutas do mundo. O Senhor lhe dá a direção de como viver, então. Mas tudo isso porque Ele deu a vida dele. E a mesa nos fala disso. Que a mesa do Senhor seja sempre algo do nosso desejo mais intenso. Porque o nosso desejo intenso é assim todos os dias. E seja sempre uma eterna gratidão ao Senhor. A Ele toda a glória e todo o louvor. Oremos. Ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor aplique aos nossos corações e vidas, nos desperte. Se necessário for, se em nós estiver um sono profundo espiritual, que o Senhor nos acorde. Que a verdade, Senhor, da Tua obra, da Tua pessoa e obra por nós, seja o nosso anseio mais profundo. Essa é a nossa oração em Cristo mesmo. Amém.